Olá, família! Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma noite. Vamos estudar mais um pouquinho de escatologia. O tema da semana é o dia do juízo final. Nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o dia do juízo, de quando será o julgamento da humanidade. Hoje nós vamos estudar sobre quem se assentará na cadeira do réu. Teremos ainda amanhã o julgamento daqueles que participaram da primeira aliança. Em seguida, na quinta-feira, o julgamento daqueles que participaram da segunda aliança. Na sexta-feira, as testemunhas do julgamento e no sábado, o dia da sentença. Como o assunto ele é complexo, ele é grande, nós estamos dividindo ele por dias para que a gente consiga estudar bem, para que você consiga aprender, para que você consiga retirar todas as suas dúvidas, tá bom? Eu já gostaria de desejar a todos que estão aqui no chat uma ótima noite, um bom estudo para vocês e vamos começar. O primeiro texto que hoje nós iremos ler está no livro do profeta Isaías, mas vamos entender o que nós vamos estudar aqui hoje. Você sabe que para um tribunal, para você ser julgado em um tribunal, você precisa de uma lei para que determine que você foi culpado ou foi inocente. Então, a premissa de um julgamento é saber se você viveu em conformidade a uma lei ou em desconformidade a essa lei. Só comete crime aquele que viola uma lei. Então nós sabemos que existe a lei da primeira aliança e a lei de uma segunda aliança. Tá bom. Mas tirando os preceitos da primeira aliança e segunda aliança, será que existem coisas que podem também me fazer ser réu nesse julgamento? No dia do juízo do Senhor, poderei eu ser condenado por violações, por transgressões, por condutas que não tem nada a ver com a primeira aliança ou com a segunda aliança? Acaso teria? E é isso que nós vamos estudar hoje. Isaías 66, no verso 3 e 4, traz um preceito interessante. Fala assim: quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Olha os conceitos de comparação que Deus apresenta. Aquele que mata o boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como quem se degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como aquele que bendiz a um ídolo. É interessante, né, quando fala queima de incenso em memorial. Essa cerimônia nós podemos traduzir facilmente como velório, por exemplo, né? Você está ali em memória daquela pessoa. E de repente Deus fala assim: olha, aquele que queima incenso em memorial é como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades e farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Eu falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. É forte esses versos, né? Note que aqui Deus está trazendo um conceito de juízo que não envolve primeira aliança nem segunda aliança. Não envolve tão somente aspectos de salvação, mas trata-se de condutas, trata-se de uma inclinação do ser humano para fazer aquilo que lhe dá na telha. Seguir tão somente os teus desejos carnais. E aí é interessante porque agora Deus começa a trazer comparações de extremos. Por exemplo, se você for pegar um dos termos da primeira aliança, né, dos 10 mandamentos, fala assim, ó, não matarás. Bem, não matar, ok. Então eu não posso assassinar ninguém. Mas aí Deus vem e fala assim, olha, quem mata um boi é como aquele que tira a vida de um homem. Opa, mas espera aí, um é um animal. E até que ponto
Matar um animal se equipara a matar um homem. Mas aí a gente estende um pouco essa pergunta. Até que ponto o desejo para se alimentar da carne não pode ser suprimido para um outro alimento que não haja derramamento de sangue? Percebe? Conceitos de alimentação, eu não vou entrar nesse vídeo, tá? Eu estou trabalhando valores e preceitos bíblicos no contexto do juízo final. Tá bom? Até para que ninguém comece no chat ou nos comentários a discutir, mas pode comer carne, não pode, pode isso, pode... Então, não é esse o objetivo do vídeo hoje. De repente, Deus fala assim, olha, aquele que sacrifica um cordeiro, lembrando que na primeira aliança, por exemplo, havia o preceito, né, de sacrificar cordeiros. Na segunda aliança já não tem mais o sacrifício de cordeiros. Mas de repente Deus fala assim, olha, aquele que sacrifica a um cordeiro é igual àquele que degola um cão. Na condição de um animal dócil, né, doméstico talvez. Continua falando assim, aquele que oferece uma oblação ou uma oferta, né, um sacrifício, algo desse tipo, é igual àquele que oferece sangue de porco. Por que aqui é referenciado o sangue de porco na condição de uma oblação, de uma oferta, né, a Deus? Porque o porco é considerado por Deus como um animal imundo. Sendo instruído, por exemplo, ao povo de Israel, né, que não se comesse, e aí depois nós vamos até conversar, né, será que essa ordem de restrição era somente ao povo de Israel, não comer a carne do porco? Mas lá é dito que eles não poderiam comer e nem tocar nele depois de morto. Quanto mais oferecer o sangue dele a Deus. Lembrando que quando você ia oferecer, ainda que fosse um cordeiro, que era um animal que Deus havia pedido, esse cordeiro tinha que ser perfeito, ele não podia ter manchas, ele não podia ter machucados. Percebe? Quanto mais agora você oferecer um sangue de um animal que para Deus já é considerado imundo. Agora é dito, né, a questão de queimar incenso em memoriais. Quer seja velórios, quer seja em missas de sétimo dia, quer seja por qualquer outra razão. Isso se assemelha a quem está idolatrando ou bendizendo a um ídolo. O que Deus considera como um paganismo, uma idolatria. Observe que nesse momento, Deus ele não está falando dos preceitos da primeira aliança, também não está falando de maneira objetiva dos preceitos da segunda aliança, mas ele está falando de condutas e comportamentos que facilmente se assemelham a preceitos que Deus já havia, em outro momento, instruído o povo para que não fizesse. Ou seja, quando nós falamos de se assentar na cadeira do réu, nós estamos falando daqueles que muitas das vezes não têm parte nem com primeira aliança, nem com segunda aliança, mas levam uma conduta a seu bel prazer, fazendo coisas que para ele parece normal, mas que aos olhos de Deus é mal. Por isso que Deus fala assim, olha, já que vocês escolheram o caminho de vocês, eu vou escolher as suas calamidades. Os seus temores virá sobre vocês. E aí Deus até justifica, né? Porque eu clamei, mas ninguém respondeu. Eu falei e ninguém escutou. Vocês fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo do qual eu não tinha prazer. Ou seja, Deus está falando nessa primeira passagem que irá se assentar na cadeira do réu aquelas pessoas que tão somente decidiram viver a sua própria vida. Espera aí, Diego. Mas e o livre-arbítrio? Deus não concedeu o livre-arbítrio? Concedeu, com certeza. Essas pessoas elas tinham o direito disso. O problema é que elas não somente escolheram viver o que elas queriam, mas elas escolheram viver aquilo que afrontava Deus. Aquilo que diante de Deus era mal. Percebe? Então não se trata tão somente de eu seguir a minha vida. Trata-se de eu querer seguir a minha vida ofendendo alguém. Não tem aquele conceito popular de que o meu direito acaba quando começa o seu? O meu livre-arbítrio acaba no momento agora que eu interfiro na vontade, nos preceitos de Deus.
Porque a partir desse momento agora, a minha condição muda. Percebe? Mas vamos dar sequência, que hoje nós temos alguns textos interessantes. Ainda falando dessa abrangência, né, da condição de um réu, vamos agora para o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo... cadê aqui? Ezequiel, capítulo 18. A partir do verso 2. Olha só que interessante esses preceitos. O que pensais vós, os que usam esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também é a alma do filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos ir parafraseando e parando para a gente ir pegando fragmentos interessantes. Primeira coisa que é dita aqui, o conceito de que aquele que pecar, este morrerá. Nós já temos aqui um conceito que o pecado de um pai pode trazer consequências na vida do filho. Mas quando nós falamos do dia do juízo, ninguém vai ser julgado ou condenado por causa do pecado do pai. Obviamente, o pecado do pai pode levar o filho também a pecar, e esse será responsável por esse pecado. Mas o que Deus está falando aqui é que, dentro dos seus preceitos de juízo, isso não vai existir. E é interessante, né, porque Deus usa uma referência de um término de algo existente em Israel. Quando nós pegamos o conceito de Israel, principalmente o conceito da primeira aliança, nós vemos muito isso, né? Você tem os reis, por exemplo, são eleitos por herança, ou seja, o homem se torna rei porque o seu pai foi rei. Nós temos consequências de homens que afundaram no pecado porque os seus pais afundaram no pecado. De uma certa forma, nós temos dentro da primeira aliança um conceito que é muito vivo, dos filhos se tornar herdeiros de promessas que Deus fez aos pais, mas também de se tornarem amaldiçoados por causa dos pecados dos pais. E agora aqui, Deus está fazendo uma referência de que não será mais assim. Mas será que não seria mais assim na primeira aliança? Na segunda aliança isso seria interrompido? Nós vamos entender isso essa semana. Mas ele deixa bem claro que, olha, aquele que pecar, este morrerá. Ponto final. O conceito de alma, eu quero dar apenas uma pincelada leve, viu? Porque falando de juízo, nós vamos ver isso melhor no sábado. Mas o conceito de alma aqui trata-se de indivíduo. Quando a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá, significa que o conceito de alma, ela existe por um momento, mas ela deixa de existir em outro momento. Salomão, ele escreve muito acerca do conceito da vida, né, e da morte, e ele deixa bem claro que alma é a constituição de um corpo mais o fôlego de vida, que é o fôlego que Deus concede. Quando o fôlego de vida encontra um corpo, eis que agora se torna uma alma vivente, porque contém no mesmo corpo a matéria e contém o fôlego de vida. Quando esta alma peca, esta alma morre, voltando o corpo para o pó, para a terra, e voltando o fôlego de vida para Deus. Ou seja, não existe um meio termo, não existe um espíritozinho, não existe nada disso. Mesmo porque se nós fôssemos acreditar que existe, né, uma alma imortal, não faria sentido as promessas de Cristo, não faria sentido a ressurreição, porque afinal de contas, se existe algum conceito de vida que permanece após a morte, por que acreditaríamos então na ressurreição? Percebe? Mas nós vamos estudar isso a fundo no sábado. Portanto, o texto continua bem assim, Deus explicando, sendo, pois,
o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo. Presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção. Eu vou ler de novo. Nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação. Irmão Diego, mas eu já ouvi falar que quando uma mulher se separa, ela pode se casar de novo. Eu já ouvi, inclusive aqui no Manual do Casamento, alguns textos falando que não pode, né? Que quando Deus faz uma só carne é até a morte. Mas eu nunca vi uma lei certinha em relação a isso. Será que isso estava na primeira aliança? Isso estava na segunda aliança? Bem, aqui Deus deixa bem claro, né? Não contaminando a mulher do seu próximo, porque Jesus falou que aquele, por exemplo, que comete um casamento ilícito, sendo divorciado, sendo separado, contamina a outra parte. E nem se chegando a mulher na sua separação, porque porventura, lá em 1 Coríntios 7, Paulo fala assim, olha, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do seu marido. Se porventura se separar, que fique sem se casar ou se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Portanto, aqui, quando fala assim, olha, você não vai chegar numa mulher separada, numa mulher divorciada. Você não vai contaminar, sabe? Não vai fazer isso, porque existe um preceito para isso, e Deus reforça esse preceito. E aí continua dizendo assim, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão à sua família, aos seus amigos, aos seus parentes, não a quem tem fome, e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem. Presta atenção. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Ou seja, perceba que nessa distinção de herdar maldições ou de herdar bênçãos, Deus deixa bem claro, fala assim, olha, cada indivíduo será julgado por si próprio. Ou seja, se o homem, ele andar nos meus caminhos, ele guardar os meus estatutos, se ele não se envolver com a mulher do próximo, se ele respeitar uma mulher separada, se ele não praticar idolatria, se ele não roubar, se ele der pão ao faminto, se ele não ganhar muito dinheiro, é interessante, né? Quando fala não ganhar muito dinheiro, para não contaminar a justiça. Sim, porque se você tem a necessidade de cobrir o que está nu, de dar pão ao que tem fome, e você tem muito dinheiro, certamente é porque você está guardando, porque os famintos, os nus e os pobres continuam ao seu redor. E de repente Deus vai falando de preceitos, falando assim, olha, e se andar dentro dos meus estatutos, dentro do meu preceito, ainda que o pai tenha sido o maior dos pecadores, eu vou julgar o filho dentro desses preceitos, no caminho que ele andou. Mas presta atenção. Agora olha o lado do pai, né? E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber demais. Isso daqui é interessante, né? Já ouviu falar das pessoas que vivem de juros e cobra juros e mais juros e mais juros? Porventura viverá essa pessoa? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Agora é curioso, né? O pai andou no caminho do Senhor. Ele foi um justo que se atentou para os preceitos de Deus e ele teve um filho. Este filho se desviou. Acaso Deus julgará esse filho pelos preceitos do pai?
não julgará. O pai pode ser quem for. O filho será julgado pelos preceitos do filho, pelas condutas do filho. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados do seu pai, né, que seu pai fez. Olha aqui, ó, o pai é mau agora, o pai é pecador e teve um filho. E vendo os pecados que o pai cometeu, né, e não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubo dos bens do irmão e fez o que não era bem no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua própria iniquidade. Agora, olha que interessante. Porque Deus agora, revelando os preceitos do seu juízo, ele deixa bem claro. Olha, se o pai for bom, andar nos meus preceitos, e o filho for mau, o pai vai obter a salvação, o filho não. Olha, se o pai for mau, muito mau, e ele tiver um filho, e este filho olhar para os pecados do pai, não cometer os pecados do pai, andar nos meus preceitos, eu salvarei o filho. Ou seja, o pecado do pai não cairá sobre o pecado do filho. Eu não sei você, isso para mim é maravilhoso. Eu saber que por mais que nós possamos ter alguma maldição genética herdada dos nossos pais, as mesmas inclinações ao pecado que os nossos pais, porque lembra o que a Bíblia diz? Você ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela é adulta, ela não consegue se desviar. E muitas das vezes o caminho que nós aprendemos a andar é um caminho de pecado, de usura, de maldade. E de repente Deus fala assim, certo, mas se buscar a minha face, se converter dos maus caminhos e andar nos meus preceitos, você não vai herdar o que os seus pais herdaram. É maravilhoso, né? O preceito do juízo de Deus. E aí continua, ainda tem mais. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? É simples, porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, olha que misericórdia, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar os meus estatutos, proceder com retidão e justiça, certamente viverá, ele não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Deixa eu te falar uma coisa, e deixa eu já começar a fazer uma introdução dos assuntos que nós vamos tratar amanhã e quinta, sobre a primeira e a segunda aliança. Eu já vi muitas pessoas falando assim, Diego, a segunda aliança ela é pautada na graça, na misericórdia. Enquanto a primeira aliança é pautada na lei, no pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa, aqui nós estamos falando do profeta Ezequiel. Era um indivíduo que estava na primeira aliança. Aqui ele fala muito de pecado, de transgressão. Paulo, escrevendo sobre isso, fala assim, olha, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Certo. Mas de repente Deus fala assim, olha, pecado é a transgressão da lei, certo? Você tem uma lei para seguir. Você só sabe o que é pecado porque a lei fala aquilo que é pecado. Certo? Certo. Mas se você se arrepender, se você buscar a minha face, se você se converter dos seus maus caminhos, você não vai morrer. Você vai viver. Você vai receber a vida eterna. Você vai receber a promessa. E deixa eu lhe perguntar, acaso o nome disso não seria graça? Não seria misericórdia?
Deus ele não está anulando a lei. Ele está dizendo, olha, você vai parar de pecar. Você não vai mais cometer os pecados, que a lei diz que é pecado. Agora você vai andar nos meus preceitos e viverá, e terá a graça, e terá a vida. Interessante isso, né? Porque de repente nós estamos lendo algo que facilmente caberia nos preceitos da segunda aliança. Deus acaso anulou o pecado? Anulou a lei? Anulou a transgressão? Não. Mas Deus está aqui, ó, na primeira aliança, oferecendo a mesma graça que nos é ofertada na segunda aliança. Curioso isso, né? Pois bem, agora vamos entender isso melhor. Continua, né, no verso 23, falando bem assim. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Eu não desejo, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Agora, mais uma vez, presta atenção aqui. Deus ele deixa bem claro, fala assim, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não é o meu desejo que todo ímpio se converta do seu mau caminho e que ande conforme os meus preceitos, conforme a minha vontade, que ele abandone a vida de pecado, que ele abandone o caminho que os ímpios andam. Não é isso? Ok. Só que aí Deus fala assim, mas entretanto, se ele andar no caminho dos ímpios, ele vai morrer. Ponto final. Diego, mas e se alguém anda no caminho dos ímpios, mas a vida toda o homem foi, ó, legal, sabe? Era pastor, era bispo, era isso, era aquilo, e é uma vida, Diego, e de repente, ó, caiu em pecado. Deus terá misericórdia dele? Se ele se converter do seu pecado, se ele se converter do mau caminho, sim. Se ele não se converter, certamente morrerá e Deus não fará lembrança das suas boas obras. Foi o que nós acabamos de ler. Mas o texto ainda continua. Presta atenção. E olha, desculpa eu estar fazendo a menção, porque aqui é Ezequiel, é termos da primeira aliança, né? Vamos colocar dessa forma, porque é Antigo Testamento. Então, naturalmente, aqui a graça está estritamente associada à lei, porque a lei identifica o pecado. A lei são os estatutos e os juízos de Deus, correto? É os termos da aliança que Deus fez com o povo. Então, constantemente nós vamos ler aqui no Antigo Testamento falando da lei e da graça. E aí Deus continua falando assim, ó, dizeis, porém, que o caminho do Senhor não é direito. Como assim dizem que o caminho do Senhor não é direito? Que é difícil cumprir, né? Ouve agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são, porventura, os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, procedendo com retidão e justiça, conservará a tua alma em vida. Olha que interessante, né? Essa discussão que é proposta aqui. De repente Deus fala assim, olha, dizem que os meus caminhos são difíceis, que os meus caminhos não são direito. Nós estamos falando de um momento em que o povo de Israel tinha que ofertar sacrifícios de cordeiro, deveriam guardar as festas, né? As 7 festas, pelo menos, que nós falamos ontem, do juízo, né? As solenes convocações. Tinha toda uma conduta preocupado com a sua higiene pessoal, com a sua alimentação, com aspectos de fugir da idolatria, as condutas para com o próximo, para com o pobre, para com a viúva. Esse foi o caminho que Deus colocou para eles. De repente eles falam assim, olha, esse caminho não é direito, esse caminho não é fácil. Isso é muito difícil de ser cumprido. E Deus fala assim, mas por um acaso não é o seu caminho que é tortuoso? Porque presta atenção num conceito básico.
De repente você faz um negócio com uma pessoa e você rouba essa pessoa, certo? Qual que é o caminho natural deste roubo, deste furto? Não seria você estar gerando prejuízo para ele? E agora, como que esse vai resgatar esse prejuízo? Poderia haver vingança? Poderia haver um outro roubo? Poderia haver a escravidão de um filho seu? Você percebe que uma postura errada gerou um caminho tortuoso? Tem pessoas que falam assim, Diego, eu me casei, mas eu traí a minha esposa, o casamento acabou, agora eu estou num segundo casamento, e agora você fala aí, por exemplo, que casamento é até a morte. Não, esse caminho é muito difícil, sabe? Deus é um Deus de misericórdia. Diego, esse caminho de eu abandonar minha segunda mulher, voltar para a primeira, ou ficar só... Diego, que caminho difícil, esse caminho não é direito. Aí vem Deus e fala, acaso esse caminho não é tortuoso porque você o fez assim? Foi você que traiu. Foi você que não zelou da sua esposa. Foi você que não cumpriu o compromisso feito diante da sociedade, diante de Deus, diante da família dela. Foi você que saiu de casa. Foi você que arrumou uma outra mulher. E aí agora vem insinuar que é o caminho do Senhor que é difícil? Não, pera lá. E Deus está dizendo isso. E de repente Deus deixa bem claro. Fala assim, olha, é cada um que vai escolher o seu caminho. Se você escolher o meu caminho e andar por ele, nos meus preceitos, você não vai ter dor de cabeça. Você vai andar certo, você vai andar com retidão e certamente você viverá. Mas você vai andar por caminhos tortuosos, você vai desviar o seu caminho, você vai dar vazão ao seu orgulho, ao seu egoísmo, aos seus desejos. Faça isso, mas não venha culpar Deus. Não venha falar que os caminhos do Senhor é difícil. E aí Deus deixa bem claro para você, olha, o caminho que você escolheu é o caminho que você morrerá. Ah, você quer comer de tudo? É, porque, né? Nós estamos agora numa nova aliança e nessa nova aliança Deus deixa eu fazer o que eu bem quiser. Você quer comer de tudo? Coma de tudo. Coma de tudo. Tudo de doce, tudo de carne, tudo industrializado, coma de tudo. Mas aí quando você tiver um câncer de estômago, quando você começar a desenvolver problemas de saúde, quando a obesidade começar a tomar conta do seu corpo, quando você der um infarto, quando entupir uma veia do seu coração, quando te der um AVC, quando você tiver entupido de remédios para controlar pressão, respiração, batimentos cardíacos, ei, não venha falar que o caminho de Deus é difícil. Quando você fizer um compromisso com uma esposa, com uma mulher, e levá-la para casa, e jurar diante dos pais dela que você vai cuidar dela até a morte, e de repente você larga essa mulher, abandona essa mulher, pega uma outra, e de repente os seus filhos não te respeitam, de repente a sociedade não te respeita, de repente você vive numa miséria. Ei, não venha dizer que os caminhos do Senhor são difíceis. É você que está colhendo o que está plantando. Se porventura você rouba, se porventura você está sempre pensando em dinheiro, se porventura você está sempre dando uma de espertinho, ei, o dia que esta lei se voltar contra você e outros mais espertos que você te tomar os teus bens, não venha dizer que é a lei do Senhor que é o problema. Ah, Deus ele não está olhando por mim. Ah, mas porque Deus não me ama? Ei, o que Deus está dizendo é o seguinte, você escolheu esse caminho, você quer um caminho tortuoso? Ande por ele. Tu vai cair nele, tu vai morrer nele, mas não venha me culpar. Porque, lembra que nós lemos logo atrás? Deus vem falando, Deus vem instruindo. Deus quer que você se converta do teu mau caminho. Você não quer se converter do teu mau caminho, vai morrer nele. Ponto final. E aí continua, vamos ler mais 3 versinhos aqui. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, olha o julgamento aqui, cada um conforme os seus caminhos.
Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha que interessante, porque aqui quando Deus fala assim, eu vou julgar, já que vocês estão falando que os meus caminhos são ruins, os meus caminhos, andar nos meus preceitos é ruim, então tá bom. Então eu vou julgar conforme os seus caminhos, conforme os seus preceitos. Tu prometeu ser fiel a uma mulher até a morte, certo? Você, sozinho, prometeu isso, ok. Você cumpriu? Foi você mesmo que prometeu. Ah, você não cumpriu, ok. De repente, você faz um negócio com alguém e se compromete a pagar. Você mesmo. É lei sua. Ah, você não pagou? Tá, então eu vou te condenar na sua própria lei. Ah, você falou certa vez, vendo uma reportagem, que bandido bom é bandido morto. Ah, de repente você agora está sendo réu de algum processo, de alguma coisa que você fez aí na vida, bateu um carro, a pessoa te processou, um cheque voltou, houve qualquer problema. Tá, a lei é sua, você que fez a lei. Você falou que bandido bom é bandido morto. Ok, você também é um transgressor da lei. Então, se você ditou essa lei, você vai ser julgado por ela. Olha que interessante, Deus na sua infinita sabedoria, ele permite mostrar para o ímpio que não importa o caminho que o ímpio vá, ele vai se perder. Ainda que o ímpio fale assim, Senhor, não dá para seguir os seus preceitos. Não dá. Sabe? Senhor, deixa eu te falar uma coisa. É muito difícil. É muito difícil seguir os seus preceitos. Vamos fazer o seguinte, Senhor, deixa eu seguir os meus próprios preceitos. Deixa eu fazer as minhas próprias leis. Eu entendo, Senhor, que eu sei o que é melhor para mim. Deixa eu fazer. Deus olha para o ímpio e fala, então faça. Eu vou te julgar conforme os seus caminhos, então. A sua própria lei. E aí eu lhe pergunto, existe algum ímpio justo? Existe algum ímpio que não é hipócrita? Que ele diz algo e ele consegue cumprir aquilo? Mas Deus, na sua justiça, ele até permite. De repente Deus pega a lei dele, os estatutos dele e fala assim, então tá bom, é para julgar você? Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou largar os meus estatutos ali. Esquece os meus estatutos. Eu vou julgar pelos seus estatutos. Os seus estatutos. E aí? Você consegue ser absolvido pelos seus próprios estatutos? Interessante isso, né? E olha que agora nós estamos aumentando o leque da cadeira dos réus, né? Então, independente da pessoa ter parte com Deus na primeira aliança ou na segunda aliança, se ela fizer sozinha os seus próprios caminhos, ainda vai morrer no tropeço do seu próprio caminho. Isso é algo que Deus traz, né? Porque você pensa, vamos supor, né? Nós já vimos que não é assim, mas vamos supor, você chegando no dia do seu julgamento, e você fala para Deus assim, Senhor, eu fui condenado? Sim, você foi condenado. Mas por quê? Bem, porque você não se atentou aos preceitos da aliança que eu fiz com aqueles que eu ia salvar. Como assim? Tinha isso? Tinha. Para obter a salvação, era um termo, foi um compromisso, uma aliança. Eu ofereci algo, eu ofereci a salvação. Mas eu requeria algo de você em troca da salvação. Então, como você não cumpriu isso, você não salvou. Aí o ímpio fala assim, Senhor, mas eu nem sabia disso. Eu nem sabia disso. Sabe? A igreja que eu ia não falava sobre isso. A igreja que eu ia falava que eu não precisava fazer nada, que era só a graça, e eu vivia do jeito que eu quisesse. Sabe? Eu podia beber, eu podia matar, eu podia trocar de esposa, eu podia fazer tudo. Foi o que eu aprendi. Então eu vivi, Senhor, conforme a lei que eu aprendi. Deus, na sua justiça, ele faria, né? Ah, é mesmo? Então tá. Então eu vou tirar os preceitos da salvação que eu impus. Então vamos julgar conforme os teus caminhos. E aí? Diante daquilo, ainda do errado que você aprendeu, você cumpriu corretamente? Você percebe? E, gente, vamos falar abertamente. Quando nós olhamos conceitos de muitos filósofos, né, questionando a vida, a sabedoria, muitos indagam, inclusive, a existência ou não de Deus,
Mas eu lhe pergunto, que ser humano, por mais inteligente que fosse, seria capaz de trazer um preceito de justiça numa profundidade tão grande e obter os mesmos resultados? Você percebe que isso é algo de Deus? Que bom. Vamos dar sequência? Vamos lá para Miqueias agora. Miqueias também traz um conceito interessante do juízo. Olha só, livro do profeta Miqueias. Nós vamos lá para o capítulo 6. Olha só o que ele diz aqui. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Como que eu me apresento ao Senhor? Como é que eu faço isso? Né? Já que estamos falando de julgamento, de juízo, eu quero saber como que eu faria isso. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos e com bezerros de 1 ano? Olha os termos da primeira aliança, né? Eu vou me apresentar a Deus para o dia do meu juízo, levando um cordeiro e uma oferta. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, que foram mortos ao longo da vida, ou de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ei, olha para que rumo vai esse negócio. Olha o verso 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Família, isso daqui merece a nossa atenção. Olha o que Deus está falando aqui com o profeta. A analogia que está sendo feita. De repente Deus fala assim, olha, estamos chegando o dia do juízo. O que o homem vai se apresentar diante de Deus? E aí é curioso, porque mais uma vez Deus faz a menção aos termos da primeira aliança. E nós estamos falando da primeira aliança. Tá? Profeta Miqueias, Antigo Testamento, falando ao povo de Israel. De repente ele fala assim, olha, o que eu quero do meu povo? Que ele apresente cordeiros, que ele apresente azeites, ofertas. O que eu quero que ele apresente? E é bom que existe uma indagação, né, daquele que oferece cordeiros. Porque aí, olha o que o homem questiona. Por um acaso eu darei o primogênito, o meu primogênito de animal, ou ainda que seja o meu filho, eu vou dar o meu primogênito, fruto do meu ventre, pela transgressão da minha alma, pelo meu pecado. Olha, o ser humano indagando. Poxa, eu vou oferecer um cordeiro diante de Deus? Eu vou oferecer azeite? Eu vou oferecer o meu filho pela a minha transgressão? De repente, Deus fala assim, olha, eu te declarei o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e ande humildemente com o seu Deus. Quando nós olhamos esse preceito, agora, olha aonde que a gente chega. Deus está falando o seguinte, falou assim, olha, cordeiro, né? Você falou em cordeiro, em sacrifício. Tu não quer se chegar diante de Deus com isso, né? Tá bom. O azeite, unção, diante de Deus, tu também não quer se chegar a Deus com... Ok. Com o teu primogênito, o teu filho, que saiu do teu ventre, você não quer oferecê-lo pelo teu pecado, pelo pecado da tua alma? Não? Ok. E Deus fala assim, mas o que eu peço para você no final das contas? Que você pratiques a justiça, que você ame a benignidade. E é interessante, né, o conceito de amar a benignidade, porque nós temos esse conceito na primeira aliança, de que o conceito da aliança, né, que traz os 10 mandamentos, por exemplo, a base dela é nesse conceito de amar a benignidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, conforme Moisés descreveu.
e andar humildemente com o teu Deus, seguindo os teus preceitos, sabendo que tu é criatura e não criador, que você é servo e não senhor da tua própria vida. Mas sabe o que mais me intriga nisso? Porque olha o que Deus pede de nós. E acerca daquilo que Ele pediu para nós, nós também não quisemos fazer. Mas Deus fez. Aí você vai lá para o evangelista João, quando ele fala assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente Cristo fala assim, olha, porque eu vou, porque se eu não for, o Pai não manda quem? O Espírito, a unção, a presença do Senhor sobre vós, o símbolo do azeite. E de repente o próprio Cristo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu quê? Unigênito. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção. Deus pediu algo e este algo a gente não fez. Deus pediu outro elemento muito mais baseado, e isso nós estamos falando do conceito da primeira aliança, muito mais baseado na graça, na misericórdia, que é o quê? Praticar a justiça, amar a benignidade, andar humildemente com Deus. E ainda assim nós não queremos fazer. Sabe quem sentará também na cadeira do réu? Aquele que nega o sacrifício de Cristo. Aquele que tão somente nega o que o Senhor teu Deus pediu. Que é simples. Não é muito difícil. Apenas que reconheça que pelos nossos pecados deveria morrer um cordeiro, que pelos nossos pecados deveríamos ofertar azeites, que pelos nossos pecados o nosso primogênito deveria ser ofertado pelos pecados da nossa alma. Ei, e Deus fez isso. Deus pagou o preço. O mínimo que nós deveríamos era reconhecer isso, na condição de criatura, de ser humano. E muitos negam. Tão somente negar isso já me dá mais do que requisito suficiente para que eu sente na cadeira do réu e seja culpado pelos meus pecados. Agora vamos dar um pulinho para o Novo Testamento. Novo Testamento. Porque aqui nós estamos falando de preceitos que vai muito além da primeira e da segunda aliança, tá? Então agora nós vamos para o Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho das palavras de Cristo no livro de Mateus, no capítulo 7. Apenas 2 versos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que vos tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Cadeira do réu também está reservado para aquele que julga teu irmão. E Deus ainda fala assim, olha, na medida com que você julgar, você será julgado. É interessante isso porque o conceito de julgamento não foi concedido a ninguém. Deus não concedeu ao ser humano a oportunidade de julgar. Nos é prometido julgar com Cristo por um determinado momento lá na frente. Hoje não. Hoje não foi nos concedido isso. Você já imaginou, só para que você entenda melhor, sabe o que seria isso daqui? Seria você ir num presídio repleto de presos e de repente você montar ali um tribunal e permitir que eles se julguem. Não, você está inocente, não, você está mais culpado ainda. Você agora vai ficar mais tempo ainda preso. Mas quem que está julgando isso? Um outro preso. Um outro preso. E de repente Deus fala assim, olha, não compete você a julgar. Porque na medida com que você julga, você vai ser julgado. E aí eu quero dizer uma coisa para você abertamente, porque amanhã nós vamos falar da primeira aliança, em seguida da segunda aliança, nós vamos falar, e já estamos falando essa semana, de termos condenatórios. Para que você não corra o risco de falar assim, Diego, você está julgando as pessoas. Ei, eu não estou julgando a ninguém. Se porventura eu faço a leitura da palavra do Senhor e você lê algum termo que te conduza à condenação, significa que a tua própria consciência e a própria palavra de Deus está te condenando. Não eu.
Eu não sei seu nome, eu não sei seu sobrenome, eu não sei aonde você nasceu, eu não sei o que você passou pela sua vida, eu não sei quando você vai morrer, eu não sei do seu futuro, se você vai se converter ou não. Como eu poderia condenar você? Como eu poderia te julgar? Mas, se eu leio na Bíblia que a palavra do Senhor diz assim, olha, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Que todo aquele que larga sua mulher e casa-se com outra, torna-se adúltero. Se eu leio isso, e essa palavra te condena, porque talvez você um dia abandonou sua esposa, abandonou seu marido para se casar com outro, ei, não é eu, Diego, que estou te julgando, porque eu nem sei quem é você. Mas é a própria palavra de Deus que está te falando. Falei assim, olha, se você continuar nesse caminho, lembra que nós lemos lá no profeta Ezequiel? Se você continuar nesse caminho tortuoso, o seu fim é a morte. Mas se você se converter desse caminho, se você buscar ao Senhor, se você andar nos estatutos, tu vai viver. Então, ao invés de você começar a cultivar uma raiva para comigo e vai assim, o Diego julgando aí, ó, só no vídeo de hoje o Diego falou de adultério, falou de que mais? Falou de alimentação, falou de sacrifício, falou de vida financeira, sabe? Que eu não posso emprestar e enriquecer a juros, que eu não posso fazer isso, que eu não... Ei, presta atenção, não fica com raiva de mim, eu nem conheço você. Eu não fiz esse vídeo pensando, olha, todos aqueles que emprestam dinheiro a juros, todos aqueles que adulteram, agora eles vão ver só que eu vou condenar eles. Ei, eu não vim fazer esse vídeo sob esse propósito. Eu vim mostrar para você que Deus coloca preceitos que os que vivem dessa forma não alcançarão misericórdia. É isso que eu estou dizendo para você. E se porventura você se enquadra num desses casos, não quero que você grave na sua testa, sabe, um carimbo de condenado. Eu quero que você se jogue aos pés do céu e fale, Senhor, pelo que eu li hoje, pelo que eu ouvi, eu estou condenado. E eu não quero essa condenação. Me ajude. Se hoje o que eu faço é mal aos teus olhos, Senhor, que me ajude a mudar isso. Senhor, se o que eu fiz com a minha vida está me conduzindo à morte, Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude a converter do mau caminho. Senhor, o Senhor não tem prazer na minha morte, na iniquidade, mas eu sei que o Senhor não vai me salvar no pecado, porque o Senhor não é mentiroso. A tua palavra diz que se eu praticar determinadas coisas, serei considerado ímpio diante do Senhor, e que o ímpio será consumado, Senhor, eu peço que me perdoe, que transforme a minha vida. É esse o propósito desse vídeo. Eu não quero saber de ninguém saindo daqui falando, eu vi no vídeo do Diego, eu estou perdido mesmo. Não, eu quero que você olhe e fale assim, olha, eu estava assistindo um vídeo, não importa quem foi Deus que falou comigo por meio da palavra dele, porque eu li, isso consta na minha Bíblia, que Deus considera a minha atitude um pecado. E eu agora quero mudar isso. Eu quero ser aprovado por Deus. Esse é o propósito desse vídeo. E então nós devemos tomar cuidado acerca dos julgamentos. E tem um outro texto, em Mateus 12, que também trata desse conceito do julgamento. Agora, saindo dos aspectos gerais, vem muito para aspectos espirituais. Por exemplo, Mateus 12, do 3 a 8, tem um episódio interessante. Eu vou ler desde o início, tá? E família, eu não vou me aprofundar nisso hoje, tá? Nós estamos lidando com conceitos de julgamento. Eu não estou entrando em méritos. Diz bem assim, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Eu posso parafrasear aqui só um instante? Nós vamos ver o que Jesus fala do conceito de julgamento de condutas espirituais, tá? Mas é tão interessante isso, por quê?
Vou até esclarecer algumas coisas para você. O conceito de sábado, eu já falei aqui no canal, ele começa antes do pecado, na criação do mundo. Foi o 7º dia da criação. Quando entra na primeira aliança com o povo de Israel, o sábado entra como um dos termos. É o 4º termo dos 10 mandamentos. Quando o povo... E olha, e o mandamento do sábado ele é bem simples, tá? É bem objetivo. Quando o povo vai para cativeiro em Babilônia e volta do cativeiro, você pode ler isso no livro de Esdras e no livro de Neemias, o que eles decidem? Bem, nós não queremos mais transgredir a palavra do Senhor. Não queremos. Não queremos saber mais de cativeiros. Então o que nós faremos? Vamos nós mesmos instituir leis que garanta que nós não venhamos a pecar contra as leis do Senhor. E eles fizeram uma bagunça tão grande. Por exemplo, a Bíblia fala do adultério, né? Não podia adulterar, não podia sair trocando de esposa. De repente, vindo de Babilônia, eles trouxeram o conceito da ketubá, que é um contrato matrimonial com pré-requisitos para uma separação. Ou seja, se a mulher não atendesse tais requisitos, se o homem desejasse pagar um valor já pré-estipulado, ele poderia mandar a mulher embora. Ou seja, já era algo acordado antes mesmo das núpcias. Isso, na cabeça deles, é para que a gente não cometa o pecado do adultério. E aí você vai pegando vários. Aí você vai pegando esse conceito. A Bíblia fala, por exemplo, da manipulação de animais mortos, de tocar em animais mortos, né? De animais imundos. De repente eles criam leis que o homem não poderia comer se ele não lavasse a mão. E um conceito, você olha e fala assim, nossa, Diego, mas isso era questão de higiene. Não, porque estava contextualizado ao tipo de animais que eles iriam comer, ao tipo de carnes que eles iriam manipular. Ou seja, olha, você não pode tocar, era o que a lei dizia, mas se você lavar a sua mão com água corrente, então agora você pode. De repente foram criando leis em torno disso. No que diz respeito ao sábado, criaram-se leis também. Então agora você não pode andar além da distância da tua casa até a sinagoga. Ou seja, no sábado você sai da sua casa, você vai até a sinagoga, da sinagoga para a sua casa. Ponto final. Essa era a lei. Olha, você não vai cuspir no chão. Porque se você cuspir no chão, a saliva que entrar em contato com a terra vai virar barro. E isso é trabalho. Então você não podia andar mais do que a distância de ir até a sinagoga, você não podia cuspir no chão e uma série de outras leis. Esse conjunto de leis, após o cativeiro babilônico, se você for somar todas elas, dá mais de 600 leis que eles criaram. E aí, curiosamente, quando você faz essa leitura aqui, ó, os fariseus chegam para Cristo e falam assim, olha, seus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Mas por onde que eles estavam andando? Ó, Jesus e os discípulos estavam passando pelas searas, pelos campos. Pelas leis que os judeus criaram após o cativeiro, não era nem para eles estarem ali. E aí é curioso, porque agora os judeus olham e falam assim, olha lá, ó, estão colhendo espiga no sábado. Ah, é mesmo? E o que você está fazendo aqui que não era nem para você estar andando no sábado? Porque era uma das leis. Tinha essa restrição, você não andava por caminhos fora do caminho de você ir para a sinagoga e voltar, de você ir para o templo e voltar. E de repente Jesus e os seus discípulos estão andando pelas searas e de repente está lá os fariseus, ó, andando atrás. Você percebe que eu não estou discutindo conceito de sábado, eu estou discutindo com você conceitos de leis e da hipocrisia daqueles que julgam, porque é isso que nós vamos verificar aqui hoje. Então, note que quando a gente fala dessas leis que muitos dizem assim, olha, Deus na nova aliança, né? Não, Deus excluiu as leis porque eram mais de 600 leis, não dava para se cumprir. Ei, presta atenção.
As leis das quais Cristo desprezou e muitas das vezes chamou os fariseus de hipócritas, não era pelos termos da primeira aliança, não eram os 10 mandamentos. Era a quantidade de leis que eles criaram e nem eles cumpriam. E isso é tão interessante porque aonde na Bíblia que você vê a autoridade de fariseu sendo instituída por Deus? Dos escribas, dos saduceus? Você não tem. E de repente você tem um corpo religioso criado depois do cativeiro que não foi nem Deus que instituiu. E isso é tão interessante, sabe por quê? Eles saem do cativeiro, eles reconstroem o templo e a presença de Deus não se manifesta. Da saída do cativeiro até os dias de Cristo foram mais de 400 anos. E aí a Bíblia fala assim que por mais de 400 anos Deus não se manifestou no santuário. Não se manifestou por sumo sacerdote, nem por Urim, nem por Tumim. Ou seja, todo esse zelo de criar todas essas leis em volta da lei do Senhor, Deus não aprovou isso. Porque na verdade não era para proteger da lei, porque a lei era simples. Na verdade eram leis para amenizar a quebra das leis do Senhor. Interessante isso, né? Me perdoem, vocês sabem que minha gargantinha vira e mexe, ela coça. Mas vamos dar sequência, olha só. E aí continua, né? Jesus, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, no santuário, e comeu os pães da preposição, aqueles 12 pães que ficavam no lugar santo, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha que situação interessante. Vocês entenderam o que Jesus falou aqui? De repente Jesus pega um conceito do sábado e um conceito de lei e pega uma história. Fala assim, olha, vocês não lembram que Davi, quando estava fugindo, juntamente com seus homens, eles estavam com fome, eles entraram na casa do Senhor, o que não podia, que era só o sacerdote, e ele comeu dos pães que só o sacerdote podia comer? Jesus está falando isso. E aí ele pega e fala assim, e por um acaso você não leu na lei que os levitas, que eram quem cuidava do santuário no sábado, eles violavam o sábado? Por que violavam? Porque a lei era para as 12 tribos, né? As 12 tribos. Os levitas era a 13ª tribo. Era uma tribo separada para fazer coisas espirituais, coisas santas. E agora ele pega e fala assim, olha, os levitas violavam a lei do sábado. Por que que violavam e ficavam sem culpa? Porque cuidavam de assuntos espirituais. Certo, Diego, mas aonde que essa matemática bate? No verso 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Fazendo referência a templo em vários aspectos. Primeiro, o templo físico, aquele templo de parede, que é considerado um lugar santo, ao templo de tempo, porque o sábado, segundo Gênesis, é um dia santo. Então você tem um templo físico, você tem um templo temporal. E Jesus está falando assim, aqui está aquele que é maior do que esse templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Presta atenção aqui. E volto mais uma vez a frisar, nós não vamos entrar nos méritos do assunto do sábado. Nós estamos aqui discutindo o aspecto espiritual e como muitos julgam os outros dentro de aspectos espirituais. Mas Cristo agora, ele diz o quê? Fala assim, olha, existe uma lei. E aí Paulo, quando escreve da lei, fala que a lei é espiritual. E agora ele fala assim, olha, eu sou maior do que o templo físico, eu sou maior do que o templo, né? Sou maior do que o santuário e sou maior do que o sábado. Cristo está deixando bem claro isso.
E aí quando ele fala assim, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, nós olharíamos para o templo e olharíamos para o sábado de maneira diferente. E agora não condenaríamos aqueles que olham para o sábado e para o templo de maneiras distintas. O que seria isso? Lá na frente, Paulo, entendendo isso daqui, ele escreveu sobre isso. Quando ele falou assim, olha, não julgueis as pessoas pelas festas, pelos sábados, pelo que come. Ah, Diego, então significa que agora está liberado. Não, não é que está liberado. As festas ocorriam no santuário terrestre, o qual foi destruído. O próprio Cristo falou que ele estava invalidado. Mas Paulo falou assim, olha, você não vai julgar as pessoas por aquilo. O sábado era uma referência desde a criação. Percebe? E ele fala assim, olha, há pessoas que não observam o sábado. Há pessoas que observam com demasiado zelo. Cabe a nós julgarmos essas pessoas e condená-las? Não. Existem aqueles que comem coisas imundas, impuras, ou que não seguem os rituais judaicos para se comer. Julgaremos a esses? Não. Por quê? Porque o conceito da misericórdia é nós olharmos para as pessoas que estão presas em determinados preceitos com amor, com graça, com carinho. E aí Paulo fala assim, olha, e a todos que estão dispersos ou desviados do caminho, é com atenção, é com amor, é com diligência que você vai instruí-los à verdade e não com julgamentos. Não é batendo sentença, olha, se você hoje ainda vai num templo feito de pedras, porque Cristo já falou que seria derrubado e ele seria, né, o nosso templo, ei, você vai para o inferno porque você está condenado. Não, não é isso. Não é isso que Cristo pediu para nós. Se tem aqueles que não observam ao sábado ou que observam com extremo zelo, indo além daquilo que o dia santo do Senhor lhe foi proposto, a esses também deve haver uma repreensão, um cuidado, um testemunho baseado no amor e não uma condenação. Ah, você não guarda o sábado? Ah, mas tu vai para o inferno. Ah, tu guarda o sábado e acha que o sábado vai te salvar? Tu vai para o inferno. Ei, não é esse o caminho. Por isso Paulo fala, ó, pelo comer, pelo sábado, pelas festas e por outras condutas, não julgueis uns aos outros. Sabe? Não julgue, porque não é esse o caminho. E Cristo fala sobre isso. Aspectos espirituais a gente não julga, a gente testemunha. Aspectos espirituais a gente não condena, a gente instrui. Aspectos espirituais a gente não cria distinções, a gente orienta. A gente pega a Bíblia e fala assim, olha, arrazoemos acerca de um assunto. Vamos conversar, vamos abrir a Bíblia, vamos entender. Percebe? É dessa forma que funciona. E Cristo está falando isso. Eu utilizei o exemplo do sábado porque eu sei que é um tema que muitos têm dificuldade de compreensão. E nós vamos falar sobre ele essa semana ainda, sabe? Mas foi apenas para mostrar para você como, quando nós olhamos os preceitos do juízo, todos os nossos comportamentos serão avaliados por Deus, inclusive aqueles com extremo zelo ou com zelo nenhum acerca dos assuntos espirituais. Porque aí nós podemos pecar pelos dois caminhos, né? Eu posso julgar ao meu irmão e condená-lo com um extremo zelo com a palavra do Senhor. Mas eu também posso condenar ao meu irmão e julgá-lo não tendo zelo nenhum com a palavra do Senhor. E é interessante isso, né? Porque aí você tem aqueles que julgam achando que é mais santo do que o outro. Assim, ah, você faz o que eu faço? Você, porventura, tem a alimentação que eu tenho? Você mora onde eu moro? Você fala o que eu falo? Você faz o que eu faço? Você crê no que eu creio? Não! Ah, então você vai para o inferno. Tem esses que se colocam mais santo do que os outros, ou seja, com extremo zelo da palavra, acaba fazendo errado. E tem aqueles também que falam assim, não, mas você faz isso, você guarda esse mandamento de Deus, não, você dedica as suas ofertas aos pobres, não, você dedica tempo a pregar a palavra do Senhor. Não, não precisa de nada disso, não.
Deus não precisa disso não. Se Deus quisesse pregar a mensagem, ele mandava anjos. Eles têm muito, não precisa de você para isso, sabe? Ou seja, os julgamentos espirituais também nos levam para a cadeira do réu. Quer seja com extremo zelo, quer seja com extremo descaso com ela. Percebe? A necessidade agora, quando Cristo fala assim, que nós somos o sal da terra, temperados. Percebe? Agora eu quero ler o último texto. Vamos lá para 1 Coríntios. Eu li Antigo Testamento, eu li acerca de termos, né, da primeira aliança, da segunda aliança, trouxe palavra de Cristo, trouxe palavra de profeta. Agora eu vou trazer também um escrito de Paulo, né? Até para elucidar um pouquinho mais a respeito disso. 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17. 2 versinhos apenas. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Santo. Destruir o teu próprio corpo, não zelar do teu próprio corpo, te fará sentar na cadeira de réu. Interessante isso, né? Você não zela teu corpo para que você tenha uma boa mente, para que você tenha uma boa pele, para que você tenha bons músculos, para que você tenha uma boa saúde. Tu está se preparando para sentar na cadeira do réu. Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. E aí quando falamos em cuidar do nosso corpo, é nos atentarmos àquilo que nós comemos, àquilo que nós assistimos. Sim, porque Jesus falou a respeito disso. Quando ele fala assim, olha, não sabeis vós que os vossos olhos é a candeia do corpo? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo já nas trevas. Ou seja, cuidar do corpo é saber aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu como, aquilo que eu encosto, os lugares que eu frequento. Percebe? Eu não estou falando para ninguém se matricular em academia, fazer crossfit, isso, aquilo, e viver em prol do corpo, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nossa vida tem que ter uma conduta coerente com a manutenção, com uma boa saúde. Porque se eu destruir esse corpo, Deus me destruirá. Este corpo, ele é santo. Sendo santo, separado por Deus, eu não vou em qualquer lugar, eu não faço qualquer coisa, eu não vejo qualquer coisa. Percebe? De repente alegar assim, olha, eu me recordo, né, de um dia, eu vou citar aqui, mas eu não queria que você olhasse pelo aspecto da religião, e eu vou fazer justiça. Eu vou contar uma história envolvendo um padre, tá? Mas pela história, provavelmente você vai dizer que já viu algum pastor, algum obreiro, né? Eu vou sair do catolicismo e incluir evangélicos e protestantes, porque não é o problema com a religião. É uma história isolada. Mas um dia eu fui na casa de uma pessoa, era uma festa, e o padre estava presente, e o padre, ó, era copinho de chopp, tap, tap, tap. E de repente algum da festa questionou, mas padre, mas o senhor é padre, o senhor pode beber desse tanto? E o padre já bêbado, sem as suas faculdades mentais, sem saber discernir nada, o que o padre disse? Eu disse, não, meu irmão, eu tenho que me socializar com as minhas ovelhas, né? Eu não posso vir aqui e não beber. E tal. Certo. Aí eu lhe pergunto, o que esse padre estava fazendo com o corpo dele, que é templo do Espírito Santo? Ele não estava acaso destruindo? O álcool no corpo, o que provoca? E isso a gente nem precisa ir na Bíblia. A ciência, né, que muitos acreditam tanto, já fala o que o álcool faz. Da maneira com que destrói o corpo, a maneira com que destrói a mente, a maneira com que por um determinado tempo a pessoa perde as suas faculdades mentais. Ela perde equilíbrio, ela perde a noção da fala, ela perde a noção do ridículo, ela perde a noção dos próprios pensamentos, perde a noção da visão, perde coordenação motora. É esse tipo de templo que Deus quer habitar?
Eu estou trazendo um exemplo, tá? E eu sei, não quero nenhum católico brabo comigo, falando, Diego, mas tinha que ser justo o padre. Ei, eu sei que muitas pessoas já viram uma cena semelhante com um pastor, com um bispo, com o próprio irmãozinho, sabe? Que de repente está destruindo o corpo de maneira incoerente com a fé que professa. Que eu falei o álcool, né? Mas e quantos irmãos que senta para comer e praticamente morre por 3 horas? Você já foi em acampamento de igreja? Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Crente come. Misericórdia. Você tem vários irmãos, né? Que tá ali na energia, tá. Ei, parou para almoçar, já desabotou a calça, já desabotou a camisa social, já tira o blazer, que já não é para suar, já desabotou a gravata, estende a perna e a barriga descansa por horas. Estou mentindo? Isso não é incoerente com a fé que se professa? Não é isso destruir o próprio corpo? De repente você tem irmão que sobe num púlpito aí e está derrubando o púlpito pelo peso. Vive para comer, sabe? Que se chegar na época da tribulação tiver que correr para não ser torturado, morto, gente, não dá conta de sair da casa. Você está percebendo as coerências que Deus exige de nós? E nós estamos falando de algo aqui, ó, no Novo Testamento, supostamente sobre os termos da segunda aliança. Então não é aquele radicalismo que muitos pregam da primeira aliança, não. Porque é Paulo falando que nós devemos cuidar do nosso corpo. Porque é templo do Espírito Santo. Se a gente destruir o nosso corpo, Deus vai nos destruir. E de repente você tem pessoas que Deus concedeu 120 anos de vida, porque foi esse o limite que Deus instituiu, biblicamente. Você tem pessoas morrendo com 40, com 50. Você olha e fala assim, nossa, Diego, foi acidente? Não. Corpo destruído. Sabe? Foi bebida, foi cigarro, foi açúcar, foi isso, foi aquilo, sabe? E de repente a pessoa chega com 40, 50 anos, não consegue mais viver. Está destruindo o corpo. Não consegue nem os 120 anos que Deus prometeu. Falou assim, ó, 120, tá beleza, vocês podem viver até 120. Não, não chega nem até 120, porque destrói o corpo antes. É sério o assunto, né? Bem, nós vimos que na cadeira do réu tem muitos, né, que poderão se encaixar para sentar lá. Amanhã nós vamos ver quem vai sentar na cadeira do réu, que está na primeira aliança. Na quinta cadeira do réu, quem está na segunda aliança. Nós vamos estudar alguns preceitos mais profundos, tá bom? Eu espero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu desejo que, se você puder, compartilhe esse vídeo com outros. E olha, volta a frisar. Eu estou aqui na condição de mensageiro. Quem escreveu esta carta foi o seu Senhor. Quem está te mandando essas palavras é o teu Deus. Eu sou só o carteiro. Eu sou só a pessoa que está te entregando ela. Então, não fique com raiva de mim, tá? Não fique. Que Deus o abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau.